Eclesiastes capítulo 10, versículo 12 até o 20. Enquanto você acha, nós estamos, irmãos, neste mundo vivendo em dois níveis, não é? Todo mundo vive neste mundo em dois níveis. Abaixo do sol, quem vive somente abaixo do sol, são pessoas infelizes, a vida deles não tem sentido. Eles buscam sentido na vida, na bebida, no sexo, nos prazeres mundanos. Eles buscam sentido na vida até com drogas, na orgia. Mas aqui também existem pessoas que não vivem somente debaixo do sol, pessoas que estão vivendo acima do sol. O Novo Testamento tem uma expressão bastante peculiar, onde nos diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Estamos aqui, mas estamos também assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então, aqueles que vivem acima do sol têm problemas como qualquer outro. Tem problemas de saúde, tem problemas financeiros, tem embates de todo lado. Contudo, estas pessoas que vivem acima do sol, são felizes. Tem momentos tristes, mas aquela tristeza de repente é dissipada e consegue se conectar ao trono da graça de Deus e recebe um conforto direto do céu, porque ele está sentado lá espiritualmente junto com Jesus. Mas embora isso aconteça, irmãos, precisamos entender que aqui sim há uma guerra, e podemos dizer que é uma guerra espiritual. Nós estamos numa guerra entre o amor contra o ódio, não é? Da luz contra as trevas, da justiça contra a injustiça. E aqui em Eclesiastes, da sabedoria contra a tolice. Nós precisamos, irmãos, quando nós entendemos esse cenário, esse campo de guerra que nós estamos nele, e que a palavra de Deus joga um foco de luz muito peculiar na nossa mente, revela isso para nós, nós vivemos acima do sol, com sentido, alegre, animado, entusiasmado, aguardando a bem-aventurança celestial. Essa é a vida aqui. E para começar, queridos irmãos, diz Eclesiastes, que para começar a trilhar o caminho da sabedoria, é preciso ter temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você vê que o caminho da sabedoria é longo, e para começar nele, é preciso ter temor ao Senhor. O que é ter temor ao Senhor em Eclesiastes? É ter o Senhor como governante da sua vida e governante do mundo. Ele tem todos os governos do mundo na mão. Quando você pensa desse jeito, quando você olha para este mundo com este prisma, você está começando a trilhar o caminho da sabedoria. E como nós vamos ver daqui uns 3 domingos, nós vamos ver o homem morrendo a partir do capítulo 12. A casa já está caindo, ele já está enfraquecendo. Por isso que a tese dele é que aqui tudo é vaidade, inclusive a vida humana. E eu convido a você a chegar na sua casa e ler todo o capítulo 12 de Eclesiastes, e você vai ver as metáforas que ele usa para falar da morte do homem. Está morrendo. E ele começa o capítulo 12 dizendo, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aí ele vai dizendo, você vai perder os cabelos, os seus dentes vão cair, a sua audição vai diminuir, os seus olhos vão ficar turvos, a sua força vai diminuir. Então, quando é jovem, faça a obra do Senhor agora, porque quando estiver velho, você vai desejar fazer, mas não vai ter forças para fazer. Então, quando nós olhamos para a vida, tendo este prisma, nós vivemos acima do sol. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 10, versículo 12 até o versículo 20. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. O estuto multiplica as palavras,
ainda que o homem não sabe o que sucederá. E quem lhe manifestará o que será depois dele? O trabalho do tolo o fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças, e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoas o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Palavra eficaz, palavra poderosa para entrar em nosso coração, quebrar as incredulidades do nosso coração, limpar as sujidades também do nosso coração. Ó Deus, aqui está, Senhor, o teu povo. E nós estamos, Senhor, vivendo sob a luz do Evangelho. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, entre a sabedoria e a tolice, que teu Espírito Santo, Senhor, venha soprar através da tua palavra nesta igreja, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo sabedoria, nos ajudando, Senhor Deus, a abandonar a estutícia e a tolice. No nome de Jesus oramos. Amém. Nosso modo de vida revela sabedoria ou tolice. Então, nós vamos ver aqui 3 maneiras que podem ser expressadas tolice ou sabedoria. Podemos ver aqui que, em nosso modo de falar, as palavras revelam sabedoria ou tolice. Isso está no capítulo 12, no versículo 12 até o 14 e o versículo 20. E se você observou, palavras, o vocábulo palavras ocorre neste verso 4 vezes de forma direta e também 2 vezes de forma indireta. Então, meus amados irmãos, o que nós falamos conta para uma avaliação. O que nós expressamos conta para uma avaliação se somos sábios ou se somos tolos. Se estamos trilhando o caminho da sabedoria ou não. Ninguém, amados, consegue adentrar o coração do homem e ver lá. Nenhum raio-x consegue ir no coração do homem e desmembrá-lo para ver o que está lá dentro, se é sabedoria ou tolice. É claro que as duas coisas não coabitam no mesmo lugar. Jesus falou que com as nossas palavras somos justificados e com as palavras somos condenados. O contexto que Jesus está falando está dentro de um contexto de blasfêmia contra o Espírito Santo que os religiosos da época fizeram contra ele. E Jesus está falando, o que vocês falaram estão revelando o que vocês já estão condenados. As palavras de vocês revelaram isso. Então, Jesus também fala que a boca fala o que está dentro do nosso coração. Então, conta, queridos irmãos, o que nós falamos, porque quando nós falamos é o que estamos pensando, quando nós falamos é o que defendemos, quando nós falamos é isso que nós somos. As palavras revelam a nossa vida. Então, pode revelar as palavras, podem revelar sabedoria ou também tolice. E aqui nós vemos que as palavras dos sábios edificam. Diz o Corrélete que há favor nas palavras do sábio. Favor é graça, é coisa boa. O sábio, quando fala, ele abençoa as pessoas. Ele leva alento, leva esperança, motivação. Ele leva o evangelho. Há favor nas palavras do sábio. Ele consegue dar uma palavra para alguém triste, alguém abatido,
alguém que está moribundo, ele consegue levar uma palavra de edificação e até mesmo de exortação para aquela pessoa. Por isso, o Espírito de Deus nos diz aqui através da Escritura: há favor nas palavras do sábio. Sai favor nas palavras do sábio. Ele abençoa. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos que devemos abençoar e não amaldiçoar. Se ele amaldiçoa, é isso que ele é. Ele tem isso para dar. Mas, por outro lado, as palavras do tolo são destrutivas, mas ao tolo os seus lábios devoram. O estulto, quando fala, está tirando água de alguém. Ele maltrata as pessoas com palavras, ele fere o sentimento das pessoas com palavras, ele leva um baixo astral para a pessoa. O estulto, quando abre a boca, ele maldiz alguém. É como se fosse uma rede que traz a pessoa para baixo, puxa a pessoa para baixo. Ao tolo, seus lábios devoram. Oh, amados irmãos, quantas palavras que tiraram do coração das pessoas a alegria, quantas palavras que tiraram do coração das pessoas as esperanças, a fé, quantas pessoas desanimadas, porque o estulto deveria ficar calado, mas ele abriu a boca para falar coisas que não deveriam. E se você dá uma olhada aí no versículo 20, ele fala que, ele usa uma metáfora do passarinho. Oh, pássaro, nem na tua mente amaldiçoa o governo, nem na tua mente você pense mal do governo, porque as aves do céu podem pegar as tuas palavras e levá-las. Aquele ditado que nós temos aqui no Brasil, um passarinho me contou. O que isso tem conexão com Provérbios, com Eclesiastes, aqui no versículo 20, que as aves do céu podem levar as suas palavras? Nós não temos controle quando falamos das nossas palavras. Ela já foi, e você não consegue puxá-la de novo e colocá-la dentro da sua boca e armazená-la no coração. E é um outro sentido, esse ponto de conexão que o Corrélite usa, é porque as palavras voam, elas vão muito rápida, principalmente nesse mundo tecnológico que nós temos, não é? Onde nós clicamos, escrevemos algo na nossa rede social e demos um clique, pronto, já foi. Talvez já aconteceu isso com você, de você mesmo no grupo de WhatsApp, escrever uma coisa e diz, não era para eu escrever isso, e apaga, né? Agora eles desenvolveram um aplicativo para você ver o que foi apagado. Irmãos, palavras voam. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado, porque isso vai revelar quem é você. Você é sábio ou você é tolo? Falar mal tem consequência, né? Tem consequência. Tem. As consequências são desastrosas, porque diz o versículo 13, há uma gradação de tolice. A tolice começa num grau e ela vai aumentando o grau. Ela não para. Veja o versículo 13. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia, e as últimas, loucura perversa. Há uma gradação. Eu falei por falar, mas se você não corrigir isso, você vai falar coisas mais pesadas, você vai cair num abismo perverso, você vai ser considerado como um louco que fala com os cotovelos. Oh, meus irmãos, nós que temos a Escritura Sagrada como palavra de Deus, nós que temos o Espírito Santo para nos ajudar, nós precisamos pensar 2 vezes para falar. Tiago disse que se alguém consegue domar a língua, ele é varão perfeito. Difícil domar.
muito difícil domar. Ele diz, se você conseguir domar a sua língua, você é um varão perfeito, você atingiu a santificação, a perfeita santificação, porque nós falhamos. Mas o ponto aqui, irmãos, é que nós devemos pensar antes de falar. Às vezes somos ávidos para falar, rápido para falar, mas o próprio Eclesiastes diz que nós devemos ser um pouco tardio para falar e rápido para ouvir. Vamos pensar nisso, meus amados irmãos, que Deus está nos falando nessa noite. É isso que nós precisamos atentar. E o verso 14 diz que as palavras do tolo revelam arrogância no seu coração. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. O tolo ele revela, irmãos, o que está no seu coração, ele revela as sujidades do seu coração, e elas vão sendo multiplicadas, e ele não tem mais controle, ele não sabe o que vai suceder depois. Ele jogou essas palavras multiplicadas no ar. Ele fala muito, ele multiplica sua fala sem medir as consequências do que ele falou. Já escreveu Platão muitos anos antes de Cristo, o tolo fala porque precisa falar. Ele tem necessidade de falar. Se ele não falar, dá coceira nos lábios dele. Ele fica inquieto, ele tem que falar. Então Platão diz, o tolo fala porque precisa falar. Você acha que tem tolice na religião? Tem tolice na religião? Liga a sua TV. As palavras tolas sendo multiplicadas na TV. Tem muito tolo, irmão, na religião. Muitos tolos que prometem coisas que nem sabe se tem condições de suceder aquilo que ele está falando, de acontecer. Eles sabem tudo sobre o futuro, mas não mostra isso de forma concreta. Caso não acontecer aquilo que o tolo na televisão, um líder religioso na televisão falou, ele diz, você não entende os mistérios de Deus, e você também não tem fé. A culpa é de Deus e a culpa é da pessoa quando o tolo fala. Em segundo lugar, irmãos, você viu que nós demonstramos sabedoria ou tolice quando falamos. E em segundo lugar, em nossa vida nacional. O governo pode ser sábio ou tolo, versículos 16 e 17. Você deve ter observado que Kohelet fala muito sobre o governo. Quem é o governo? E o que ele deve fazer? Qual é a postura do sábio perante o governo? Nós já vimos que perante um governo tolo, fanfarrão, nós precisamos mostrar serenidade, porque a serenidade, a calma, aplaca a ira daquele governo. Qual é a nossa posição perante o governo? Kohelet está muito preocupado com o governo e também como nós lidamos com o governo. Mas o governo, aqui nós vimos um governo tolo. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ai de ti, nação, cujo rei é criança. Essa expressão aqui no hebraico, criança, pode ser pessoas de tenra idade, um adolescente. Mas o contexto aqui favorece ou imaturidade. Mas o contexto favorece aqui imaturidade e irresponsabilidade. Falta de responsabilidade com a coisa pública. E quando nós olhamos o todo das Escrituras, quando nós olhamos isso, ai sempre é julgamento. E eu quero encorajar você a ler Isaías capítulo 5, você vai ver lá uma série de ais que o profeta, que Deus enviou para o Israel desobediente, para as nações também desobedientes. Ai sempre está falando de julgamento para essa nação, de juízo para esta nação. Ai sobre Israel, ai sobre o povo rebelde. Eles estão experimentando o julgamento de Deus. Ai sobre os líderes religiosos que nós lemos hoje de manhã em Mateus 23. Ai de ti, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ai de vocês.
E se você contar lá em Mateus capítulo 23, tem 8 ais de Jesus contra os líderes religiosos. 8. Você lembra também dos ais em Apocalipse? Antes de Deus mandar os 7 ais, Deus mandou o anjo tocar 7 trombetas. Trombetas são avisos de Deus. Arrependam e arrependam. Porque se vocês não se arrependerem, vai ser derramado ais sobre vocês. Aí você, depois das trombetas, você vai ver os ais sendo derramados. E as torrentes das águas, as inundações, que lá também o Apocalipse fala dos ais, a morte dos rios, a morte da vida nos mares, são ais de Deus, derramando sobre uma nação ou um mundo rebelde, um mundo contra o Senhor. Ais são juízos de Deus. Por que Deus está mandando ai? Porque o governante, o povo, é criança, é irresponsável, não administra com desvelo a coisa pública, e Deus manda esse governo para punir a nação. Ai de ti, nação, que já banqueteia de manhã. Olha, irmãos, Corrélite aqui não está dizendo que é pecado o rei e seus príncipes e seus ministros banquetearem do bom e do melhor de manhã. Ele não está falando isso. Ele está falando de algo continuamente, toda manhã eles se banqueteiam, comem do bom e do melhor, lagosta, vestem as melhores roupas, enquanto o povo lá fora está sofrendo privação. Ele é criança, ele não consegue, ele está perdido, ele não consegue resolver os emaranhados dos problemas públicos e ele começa a banquetear de manhã. Ele está banqueteando porque ele é irresponsável, ele não tem responsabilidade com a coisa pública. E a situação ainda pode piorar, porque banquetear tem bebida, e quando tem bebida, tem irresponsabilidade, tem falta de senso. As pessoas não conseguem mais pensar direito. E o Correio diz, cuidado, vocês têm um nacional desse jeito? Deus está nos falando através da sua palavra. Ai de você, nação, que tem um rei desse jeito. Vocês estão debaixo do juízo de Deus. Mas tem um rei sábio também. Tem um rei sábio. Ditosa tua terra, cujo rei é filho de nobres. Você notou o contraste? Ai de ti, com ditosa és tu, ó terra. Aqui temos, irmãos, o contraste de 2 nações, de 2 reis e 2 status de vida. Uma nação que tem um rei tolo sofre. Uma nação que tem um rei sábio é ditoso, é bendito. Essa nação tem os favores de Deus, essa nação tem os favores do Senhor, porque Deus colocou lá um homem para abençoar a nação, ele é filho de nobre. E nobre aqui implica em ascendência social, ascendência moral e ilibada, livre de toda a contaminação. Um escravo não era filho de nobre, ele estava preso pelas leis do seu senhor. O rei sábio se senta à mesa, não para agir refletidamente, mas, como diz o texto aqui, para refazer suas forças e cumprir fielmente a missão que Deus lhe deu. A história diz de Henrique XII, um dos mais responsáveis reis da Europa. Ele era jovem, ele chegou ao trono bastante jovem, sem maturidade nenhuma. A história diz que ele pegava sua arma e atirava nas janelas do palácio, e muitas daquelas balas, dizemos assim, pegou em alguém e matou muita gente. Ele pegava os cavalos da nobreza e saía correndo para a rua, batendo em tudo, atropelando crianças. Oh, rei tolo, se você tem esse rei tolo, mas aqui, irmãos, há um alento para nós.
Há um alento para nós. Ditosa és tu, ó terra. Diz que este rei garante a prosperidade do país. Ele faz justiça ao pobre e necessitado. Esse rei não aceita suborno dos poderosos do seu país. Este rei governa com base na sua descendência familiar. Ele é filho de nobre, é livre. Sua vida testifica o seu caráter. Ditosa és tu, ó terra, que tem um rei assim. Diz Deus através da sua palavra. Em terceiro lugar, irmãos, demonstramos sabedoria também em nosso trabalho cotidiano. Versículo 15, 18 e 19. A motivação ao trabalho revela sabedoria ou tolice. O trabalho do touro, diz o versículo 15, é improdutivo e autodestrutivo. Ele continua falando da vida nacional. E aqui ele usa uma metáfora falando de um tolo, no versículo 15, que está cansado. O tolo está cansado. O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Naquela época as pessoas plantavam, era uma vida da agricultura, e tinha que ir à cidade para vender os seus produtos. Ele tinha uma rota, ele tinha uma organização para ele plantar e colher e vender. Era uma economia que girava. Esse homem diz Correte, ele é tão tolo que ele trabalha muito, ele colhe, mas aonde fica a cidade para eu vender o produto, o meu produto? Ele não sabe aonde, ele está perdido nos complexos problemas nacionais, ele não sabe o que fazer. Ele tem todo o recurso para fazer a economia da própria família dele girar, mas ele não sabe ir à cidade vender esse produto. Ele está perdido, ele não sabe onde fica a cidade. Que sábio foi Salomão aqui para falar isso para nós. Que o Espírito Santo deu sabedoria a este homem para falar para nós aqui, irmãos, nessa noite, sobre isso. Ele está cansado, ele fatiga os outros com a sua tolice, a sua família sofre privação. O tolo faz um projeto ousado, mas não sabe de onde vai tirar os recursos para implementar o seu projeto. Faz promessas impossíveis de serem cumpridas. O rei tolo não calculou os custos, ele não previu que eventos fora do seu controle poderiam acontecer. Podemos ver esse tolo exemplificado por um tipo de trabalhador que planta e colhe, mas não sabe o que fazer com isso agora. Vai perder tudo lá. Tem riqueza, a terra tem riqueza, mas o trabalhador tolo nem sabe aonde fica a cidade. Oh, amados irmãos, que o Senhor nos ajude a pensar nisso nessa noite, não é? E o verso 18 fala de mais tolice. Tem mais tolice. Ele está exemplificando aqui a vida nacional. Pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Ele continua ainda falando da vida nacional, ele coloca agora o rei, pai de família, que construiu uma casa, fez um telhado, mas com o passar do tempo deu uma goteira, e foi pingando essa goteira. E ele olhou aquela goteira, não vou resolver esse problema, deixa isso para lá. Depois eu resolvo esse telhado aí, eu arrumo esse telhado aí. Só que o telhado, a goteira foi aumentando, aí caiu, foi tudo. Caiu o telhado, tudo. Ele é negligente, ele é preguiçoso com a coisa que Deus deu para ele. Esse pai de família, onde o Correte diz, é exemplificado pelo rei, pai de família, que vê o problema, mas não resolve o problema porque ele é preguiçoso. Oh, amados irmãos, a sabedoria de Deus também é aplicada para nós aqui nessa noite, não é? A sabedoria de Deus. Como está o telhado da sua casa espiritual? Eu sei que tem problemas, como a minha também tem problemas. Mas você já colocou uma escada para olhar se pode resolver isso? Oh, meu querido irmão, Deus nos fala nessa noite, como está a sua casa espiritual? Você está lendo a Bíblia todos os dias? Esta é uma maneira de estancar essa goteira,
para não estragar a sua família, para não deixar a sua família ir para a bancarrota espiritual. Não seja tolo, conserte isso, não deixe isso para amanhã. Tem jeito, tem jeito. É só não ter preguiça, olhar para o Senhor. Não, eu vou resolver esse problema aqui. A casa, o telhado ele está gotejando, mas eu vou estancar essa goteira agora. Meus irmãos, eu construí a casa, está bom agora. O mais difícil ele fez, mas deixou uma goteira estragar o telhado da sua casa e derrubar tudo. Oh, meus irmãos, ok, você fez o trabalho, você construiu alguma coisa na igreja, você trabalhou na obra do Senhor. Não trabalhou? Mas continua. Miqueias, capítulo 2, versículo 10, Deus chama Miqueias e fala para a nação de Israel que estava desanimada com os problemas, eles estavam cercados com os problemas, e eles estavam moribundos. Miqueias, capítulo 2, versículo 10, Deus levanta o profeta e parece que eu vejo ele pôr o dedo em risco e diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Levanta! Faça a obra do Senhor, trabalhe nesse telhado aí, conserte esse telhado aí, ore ao Senhor, creia nele, não deixe esse telhado cair em cima da sua cabeça, não. Não seja tolo. O tolo vê o problema e vai largando para lá, vai deixando para lá. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para de forma alguma. Mas ainda há mais tolice no versículo 19, não é? Tem mais tolice. A tolice é uma gradação, vai multiplicando se não estancar, vai uma gradação. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. 3 coisas que o ser humano gosta, principalmente o nacional, aquele que toma conta da coisa pública. Aqui, irmão, nós podemos ver que festa é sinônimo de diversão, não é? E vinho é sinônimo de prazer, e o dinheiro atende a tudo, atende a festa e atende o prazer. E as pessoas, irmãos, que estão imbuídas de poder, e as pessoas que estão com poder, eles têm tudo isso aqui. Isso é uma tolice pensar que isso vai ajudá-lo na administração da coisa pública, porque não vai. Esta é uma imagem de um rei tolo, ele só pensa no dinheiro, na posição social, como festas regadas a bebidas. Ele mostrou que um governante tolo não tem projetos plausíveis para implementar no seu país, nem ele sabe aonde fica a cidade para resolver o problema. Agora ele comparou a vida nacional a uma casa que goteja, e agora ele compara a vida nacional a ações irrefletidas, ações irresponsáveis. Ele só pensa nele, ele é egoísta. E ele fala dessas 3 coisas, que é um desastre pessoal e nacional. O tolo entende que a vida é regada por diversão, o vinho e também dinheiro. O dinheiro é bom, irmãos. Deuteronômio capítulo 8, versículo 13, Moisés já estava velho, e eu vejo Moisés subindo no cimo do monte, em Deuteronômio, dando as últimas instruções para o povo de Israel. Leia lá todo o capítulo 8 de Deuteronômio, você vai ver Deus falando através de Moisés: quando vocês entrarem nessa terra, cuidado que a riqueza venha afastar vocês de mim. Muito cuidado. O coração de vocês pender para o dinheiro, para o tanto que ganha, o tanto que plantou, o tanto que vende. Tome cuidado com isso, porque ele é laço, vai afastar vocês de mim. E o apóstolo Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. Cuidado, diz Deus para nós, irmãos. O dinheiro atende tudo, isso aqui, quem pensa assim, ele está falando da tolice, de alguém que quer se regalar, de alguém que não pensa nem na igreja,
nem contribuir na igreja, só pensa nele. Ele só pensa em viver a sua vida isoladamente. Você é tolo, segundo as Escrituras. Dá e ser-vos-á dado, medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos dará. Nós lemos hoje nosso processo de liturgia. Meus irmãos, nós estamos agora aqui do lado de cá de Kohelet, não é? Estamos do lado de cá de Kohelet. Se as palavras do sábio transmitem bênção e graça para outras pessoas, que ele falou aqui, então não falar sobre Deus e seu plano de salvação está privando alguém de bênção. Está privando. Fale da palavra do Senhor. Pregue para o seu vizinho. Fala com ele. Porque as palavras do sábio transmitem graça, leva bênção, leva, irmãos, amor, perdão, misericórdia, leva. Olhe o local do seu trabalho, fale a palavra do Senhor, fale de Deus. Cai fora desses debates políticos de time de futebol. Fale de Deus. Fale de Deus. Não mexa com esse negócio de política e futebol. Eu visto a camisa do meu time, visto a camisa de Jesus. Você precisa fazer isso. Eu vejo, irmãos, entusiasmo exacerbado de torcedores de time de futebol, crentes, oficiais, com entusiasmo com o time de futebol, mas não tem entusiasmo com Deus, com a igreja. Tem o mesmo entusiasmo. Eu não estou falando de Cruzeiro, de Atlético, de nada, eu estou falando de time de futebol. Às vezes tem uma paixão por político, que faz coisas absurdas com político, faz coisas ilegais, mas não faz as coisas, a obra do Senhor. É tolice isso, é tolice. Você nem começou a trilhar o caminho da sabedoria, cai fora disso. Fale as palavras do Senhor. Use as suas redes sociais para falar do Evangelho. Use as redes sociais da igreja. Eu vejo tanta gente que tem Instagram, mas não vejo eles compartilhando o Instagram da igreja. Uai, que isso? Faz isso com sua empresa, faz isso com suas vendas, mas não faz isso com Deus. As palavras do sábio transmitem graça. Seja sábio. Não fique banquetejando você só. Leve essa palavra para a frente. Fale do amor do Senhor. Temos a apresentação de um rei responsável que logo de manhã dá vazão aos seus vícios e orgias, que não exerceu o autocontrole. Aqui também podemos, irmãos, tirar a aplicação da sabedoria de Deus. Não coma e beba com excesso. Isso é pecado. Cuidado. Você demonstra que atua com sabedoria no reino de Deus, voltando-se ao Senhor de manhã, na escola bíblica dominical, alimentando da mesa do Senhor, né? Participando da ceia do Senhor. Esse é o banquete, o melhor banquete que nós podemos ter aqui. Melhor banquete. Vindo na escola bíblica dominical, nos banquetear na presença do Senhor, aprender da palavra do Senhor, vir à igreja, fazer parte desta igreja, que é o corpo glorioso de Jesus Cristo. Leia as Escrituras logo de manhã e ore. Isso é Deus falando conosco. Já que o rei tolo faz isso, nós somos sábios, nós nos banqueteamos perante o Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor. Você pode ver isso também de forma reservada na sua casa. É sábio, irmãos, aproximar-se de Deus. É sábio você tirar momentos de devoção a Deus. É sábio fazer isso. Banqueteia na presença do Senhor. Mas aqui, irmãos, temos um rei filho de nobre. Um rei sábio. Quem é esse rei? Você tem a resposta. Quem é esse rei, filho de nobre? Jesus, da nobreza celestial. Ele veio aqui. Ele veio aqui, irmãos, numa humildade. Se submeteu às autoridades. E você ficar falando mal das autoridades, você não está sendo sábio. Você está sendo tolo. Não caia nessa. Olha Jesus perante Pilatos.
Olha Paulo quando escreveu Romanos capítulo 13. Todos estão sujeitos às autoridades superiores, diz Paulo. E quando ele escreveu isso, ele estava debaixo do cetro de ferro de Nero, um grande ditador. E ele diz: respeite as autoridades. Aqui Jesus se submeteu, inclusive, a Pôncio Pilatos. Ele não abriu a sua boca, ele ficou calado. Jesus, irmãos, é filho de nobre. E quando ele veio aqui nos comprar, ele nos colocou dentro da família dele. E agora nós também somos filhos de nobre. Nós somos filhos de Deus agora, em Jesus Cristo. Porque esse rei, filho de nobre, veio aqui. E ele tem um reino. Ele nos colocou dentro do reino dele. E ele diz: prega a minha palavra, fale a minha palavra. Seja sábio e não tolo. Esse, irmãos, é o Jesus que nós servimos.